Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso programa Sucesso da Beleza. Vou te mostrar como tocar o seu próprio salão de beleza com sucesso e alcançar a sua dependência financeira. Eu sou Pacífica dos Santos. No vídeo de hoje, eu vou poder te mostrar o que você precisa fazer para tocar o seu próprio salão, no seu próprio horário de trabalho. Isso é muito bom. E é bom você ter um padrão. Você pode estar se perguntando, o que é isso? Tocar o meu salão, o meu trabalho na área da beleza, procurar ter uma independência financeira no meu próprio horário, quer como mãe, quer como uma jovem, é muito bom. E o que é que você precisa fazer? Ter um padrão, ter uma agenda, esse é o início. Personificar essa sua agenda nas suas condições de trabalho. Você pode fazer isso tendo a meta a longo prazo ou a curto prazo. Você pode ter uma agenda para o dia, ou para a semana, ou até mesmo para uma quinzena, ou de mês em mês. Tem aqueles clientes que nós atendemos semanalmente. Então, você trabalha nessa agenda por semana. E tem aqueles clientes que vêm aqui cada 15 dias, ou que você vai ao lar dele, se caso você trabalhe a domicílio, a cada 15 dias. Até mesmo estando em um salão, e até mesmo você trabalhando para alguém como um patrão, você também pode personificar a sua agenda. Ter as suas metas a longo prazo e a curto prazo. Isso é muito importante. Por quê? Porque como autônomo, você vai ter a sua independência. Por que é isso importante? Por que você precisa fazer essa agenda? Para você não cair no mau hábito de procrastinar. Esse é o erro que muitos cometem. Quando você procrastina um trabalho que você precisa fazer, um cliente que você tem para atender, ou inesperadamente você é surpreso com aquele cliente que marcou aquele horário, mas você procrastinou, não se organizou, não preparou o produto, aí você perde tempo. O que é procrastinar na área da beleza? É adiar o que você tem para fazer, a sua meta daquele dia. É deixar de se preparar para atender o seu cliente de forma regular e estar consciente que está preparado, que já já você vai à casa do seu cliente, caso você trabalhe a domicílio, ou que você vai esperar ele vir até você. Isso é muito importante. Estabeleça essas metas. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não é esse o hábito que as pessoas têm? As pessoas saem do foco, tiram o foco da agenda e por isso deixa de fazer o que teria que fazer hoje, amanhã. E muitas pessoas acabam perdendo o cliente. É isso que é procrastinar. A pessoa que procrastina, não, a pessoa autônoma não pode se dar o luxo de procrastinar. Por quê? Porque é ele que estabelece o seu próprio salário mensal. E se ele procrastinar, as suas contas não esperam. Não é verdade? Você tem contas a pagar, mesmo sendo autônomo. Mas você precisa estabelecer ordem na sua agenda. Para ser um profissional de sucesso, o que é que você não deve fazer?
além de procrastinar, o que você não deve fazer? Até o seu próprio horário de trabalho na beleza. Não deixe de fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe, eu sempre ouvi as pessoas dizer que ser autônomo trabalha muito, trabalha demais. Trabalha até mais de que quem dá 8 horas de serviço para um patrão em uma empresa. Eu, particularmente, não concordo. De modo algum eu concordo isso. Porque quando a gente é autônomo, organizado, que tem uma agenda organizada, personificada, com a minha atividade do dia, da quinzena e do mês, eu digo corretamente, até eu sei até onde eu posso ir. Então é por isso que eu não concordo. Porque por anos eu trabalhei autônoma. Por anos eu tive uma agenda organizada, diferenciada. E o profissional que aprende a ter uma agenda organizada, ele aprende a flexibilizar, ou seja, criar horários. Também ele aprende a ter uma rotina. E isso ajuda ele a ser organizado. E as pessoas notam isso, viu? Eu tinha clientes que passava de um cliente para outro, não se atrasa. Ela não gosta de atender ninguém atrasada. Então eu acabava contagiando outras pessoas com a minha agenda organizada. Muitos diziam, vai no horário. Ela gosta que a gente chegue no horário. Então é muito importante. Mas aí você deve estar se perguntando, trabalhar no seu próprio horário, procurar desenvolver esse horário para desenvolver também a sua habilidade e o seu sucesso, traz que oportunidade? Bem, eu vou dizer para vocês qual foi a oportunidade que eu tive quando eu desenvolvi uma boa agenda e trabalhei no meu próprio horário. Independente se você tenha filhos, ou seja, uma jovem, solteira, você vai ter boas oportunidades de ter uma boa agenda, uma boa organização na sua agenda, em desenvolver o seu trabalho no seu horário, estabelecer o seu horário de trabalho para ter sucesso. Bem, a oportunidade é você estar com sua família, poder viajar com sua família. Se você é casado, você ter a oportunidade de viajar com seu esposo nos seus horários livres. Cultivar um hobby. Não é isso? Hobby é uma terapia. E quando você cultiva um hobby, você com seus filhos, ou até sozinha mesmo, você tem a oportunidade de aprender ainda mais, de descansar. Também quando você tem uma agenda, uma boa agenda, você tem tempo de estudar mais. Você tem tempo de se profissionalizar mais. De olhar na sua área de beleza que você exerce, como você pode melhorar a sua profissão. Quando você tem o seu horário, você se permite ficar com seus filhos, ver o crescimento dele, acompanhar ele na escola. Isso não tem preço, não é verdade? Ver os nossos filhos crescer. Infelizmente, eu tive e tenho muitas colegas de salão que, infelizmente, não viu seus filhos crescer. Sabe por quê? Não tinha tempo. Não tinha tempo de ver as vantagens de fazer o seu próprio horário na sua agenda. E por isso os filhos cresceram, outras pessoas tomando conta. Todo mundo sabe que antigamente as pessoas que tinham salão de beleza trabalhavam o dia inteiro. Muitas vezes começava muito cedo. E ainda à noite, tarde da noite, estava lá aquela cabeleireira trabalhando até tarde. Correndo risco até mesmo de perder os maridos.
Que marido quer chegar em casa depois do trabalho e não encontrar a sua esposa em casa? Não vale a pena todo o dinheiro que ganha se você não der atenção à sua família. Essas são as vantagens de você ter um salão de sucesso organizado. É a vantagem de você ter um salão de sucesso e ainda assim ter a sua própria vida organizada, não correndo risco de ter percas. Que adianta ganhar o mundo todo e depois a vida não ser o que você espera, não ter alegria. Eu gosto muito de um provérbio dos antigos que dizia assim: você trabalha e ganha muito dinheiro para comprar um calçado de salto, mas depois você está tão cansada que não pode calçar. Não é verdade? Então, assim, é muito importante que você trabalhe em cima disso. Dê atenção. E quando você não está excessivamente cansada de ter trabalhado muito, você tem alegria. É isso que os cabeleireiros precisam sentir, a alegria de trabalhar, a alegria de prestar um serviço sagrado, com um sorriso no rosto, sem estar enfadado de tanto trabalhar. E quando você tem uma agenda organizada, quando você faz o seu próprio horário, isso sim ajuda você a prestar serviço para outros com alegria. Mas eu gostaria de contar para vocês um exemplo. Como que vocês podem fazer isso? Ter um exemplo de ter o seu próprio horário de trabalho, num salão de sucesso, ter uma independência financeira. Eu trabalhei por anos. Por anos eu trabalhei tendo dia de funcionar o meu salão. As pessoas que trabalhavam comigo, ela era livre por 3 dias por semana para fazerem da vida dela o que ela quiser. Eu sempre apoiei as pessoas que trabalhavam comigo, dar atenção aos seus esposos, dar atenção aos seus filhos, ver o crescimento dele, descansar. Imagina como chegavam na segunda-feira, alegres, felizes, satisfeitos de voltar para o salão para trabalhar. Será que isso não ajuda a ter maior qualidade de prestação de serviço? Também, todo mundo tem direito de no domingo ir à igreja, se dedicar ao Deus que adora. Imagine um salão que funciona de domingo a domingo, como eu já vi muitos de minhas colegas fazerem isso. E quando elas me perguntavam, por que às vezes é um feriado, era uma festa, você não abre também no domingo? Eu falei, porque o domingo é para a família. Na minha agenda, o domingo é para a família. O domingo é para se dedicar a Deus. Isso faz bem. E muitos cometeram o erro de não ter a sua própria agenda. Ganha dinheiro? Ganha muito dinheiro. Mas será que é feliz? Será que o dinheiro traz felicidade? Não. O dinheiro é apenas um meio de nos proteger. E você pode ter as duas coisas. Uma agenda organizada, sucesso financeiro, família feliz. Isso não tem preço. E quando você faz isso, você também é feliz. Você tem um senso de realização pessoal maravilhoso. Por quê? Porque você está fazendo o que você gosta. Você está sendo independente financeiro nos seus horários convenientes da sua agenda e também atendendo bem no seu salão, ou autônomo, ou aos seus clientes a domicílio, e também fazendo a sua família feliz.
Mas aí existem algumas objeções. E eu também sofri muitas objeções. As objeções. Quais são as objeções que a gente tem quando a gente tem o nosso próprio salão? Ou quando a gente pensa de fazer o nosso próprio horário de trabalho? Muitos dos meus colegas eram os próprios objetores. Eles objetavam. Muitos diziam assim para mim, já ficou rica, né? Não abre o salão na segunda, fecha o salão no sábado, meio-dia, no domingo não atende ninguém. Esses são os maiores objetores, são os próprios colegas de trabalho. E eu sempre mostrei para eles que na minha agenda eu tinha em alta a minha família, a minha dedicação a Deus. E na segunda-feira, tanto eu como os que trabalham comigo têm o descanso, têm seu dia de folga para fazer o que bem quer. E isso sempre foi muito bom. E eu creio que vai ser para você também. Quando você tiver a sua agenda no seu horário conveniente, organizado, você vai ter senso de realização. E isso é maravilhoso. Atender como autônomo, muitos dizem que não vai ganhar dinheiro. Como que fecha o salão? Era para trabalhar de 8 horas da manhã ou 7 horas da manhã até 11 horas da noite. E aí? Você vai chegar em casa com muito dinheiro. Mas será que você vai ter alegria de suportar os seus filhos? De abraçar, de beijar, de ter paciência para responder as perguntas deles? Não tem preço isso, né? Então, atender aos domingos poderia ser, um caso excepcional. A pessoa decide. Agora eu, na minha agenda, nunca atendia. É muito importante. À noite também, eu tinha o meu horário de estabelecidos. Creio que na agenda de vocês também deve ter. Isso é muito importante. Mas aí você deve estar se perguntando, existe um jeito certo ou um jeito errado que o profissional pode fazer para estabelecer o seu próprio horário? Existe sim. Existe um jeito errado. Bem, alguns clientes, muitas vezes, quando eu estabelecia as minhas agendas mensal, muitas vezes eu chegava a ligar para eles, sabendo qual é o horário, qual é a data, o vencimento do relaxamento. Olha, está chegando o seu aniversário. Muitas vezes a gente via lá na agenda, né? A data do aniversário da pessoa. Você pretende vir ao salão? E aí, esse é o jeito de que você não queira que nada dê errado. Daí o cliente não agenda. Aí quer te condicionar, quer condicionar a sua agenda ao horário dele. Aí ele não vem, ele não agenda, e quando é na última hora, ele chega no salão, querendo passar na frente de todo mundo, e que está com pressa, e que o marido estava viajando e resolveu voltar. Esse é o jeito errado. Aí você agora vai pegar o horário dos outros, apertar os horários dos outros, correr nos horários dos outros, que você pode dar atenção especial àquele cliente, porque ele é um cliente organizado e agendou o seu horário, e aí você prejudica por causa de alguém que quer fazer dar errado a sua agenda. Então, ensine a seus clientes a serem organizados, a terem bons hábitos, a agendar e cumprir o agendamento. Horário. É muito importante que no horário ele esteja.
Caso ocorra uma inconveniência, que acontece com qualquer pessoa, não é verdade? Às vezes um ônibus atrasou, ou às vezes um filho adoeceu e ela não achou quem deixar, ou até mesmo você não pôde ir no horário. Mas quando se trata do seu cliente, organize para que ele aprenda a ser organizado e respeite a sua agenda para que a sua agenda, o seu horário que você escolheu para trabalhar, não dê errado. Isso é muito importante. E quando você faz isso, o seu cliente já começa sabendo que você é uma profissional organizada. Então ele vai fazer esforço de chegar no horário certo e não vai te prejudicar. Ou liga. Olha, aconteceu um imprevisto, que o imprevisto sobrevém a todos, não é verdade? E nós sabemos disso, não podemos ser radicais. Então, para que isso não dê errado, ensine a seu cliente a ser organizado, a ligar, a avisar que está havendo um atraso. Aí você pode fazer o arranjo, ou mudar o horário dele, ou adiantar o horário de alguém. Isso é muito importante. Mas aí você pode ficar se perguntando, como profissional, qual é o jeito certo? O jeito certo é essa lista que eu passei para vocês, né? Vocês podem trabalhar com horários, vocês podem trabalhar com agendamento certo, vocês podem trabalhar sendo pontual, chegando no horário certo. Se você atende a domicílio, você se organizar para pegar o carro cedo, para chegar na casa do cliente no horário. Aí o cliente vai ver que você é pontual, você não vai ficar botando desculpa na sua família, ou talvez no seu filho. Muitas vezes o seu cliente não pode pagar o preço pelo seu atraso, né? Às vezes ele tem um compromisso naquela hora e gostaria de terminar, de se arrumar, de fazer a escova, a sobrancelha, né? Independente do serviço que você vá fazer na casa do seu cliente, ele não pode pagar o preço. Porque se tem um imprevisto, um carro, uma chuva, você saindo mais cedo, você supera esse imprevisto. Isso é muito importante. Existe um passo que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Depois de você analisar todos os passos que se precisa para se ter o seu próprio horário, para você poder ter um salão de sucesso, ou mesmo ser uma profissional de sucesso, você precisa analisar a você mesmo. Você precisa analisar e se corrigir as suas deficiências. Veja as suas prioridades. O que é a sua prioridade? É o salão? É o trabalho autônomo que você faz? Quando nós decidimos ser autônomo, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Eu fui autônomo, eu nunca trabalhei para ninguém, mas eu sempre gostei de cumprir agenda. Eu sempre gostei de cumprir horários. E isso é muito importante. Porque isso não é só importante na profissão. Isso vai ajudar você a crescer como pessoa. Aí, quando você analisar e corrigir suas deficiências, veja quais são as suas prioridades. Analise. Veja o que você precisa fazer para melhorar nas suas necessidades. Bem, olha só. Eu queria falar algo muito importante com vocês. Toda pessoa que decide trabalhar como autônomo exige uma boa rotina. Por isso que eu falei para vocês que vocês precisam se analisar. Vocês precisam corrigir uma deficiência que você tem. Sabe o que eu digo? Porque tem pessoas que já criou o hábito de chegar atrasada. Tem pessoas
que já criou hábito de procrastinar. Tem pessoas que já criou hábito de não cumprir a agenda. Se você é essa pessoa, se analise. Antes mesmo de você começar a trabalhar autônomo. Porque se você não se sai bem como autônomo nessas circunstâncias, você também não vai sair bem trabalhando para um patrão com uma carteira assinada, com a carga horária de 8 horas. Então, quando você decide ser autônomo, você tem que ter consciência que você tem a rotina. E que você é uma rotina pesada, tem uma rotina pesada. Entender a dificuldade de se conseguir conciliar a vida familiar com os demais afazeres não é fácil. Não é fácil. A boa notícia é que não é impossível. Você consegue. Eu consegui por muitos anos. Eu criei as minhas filhas. Hoje elas são boas profissionais, graças ao bom exemplo que eu dei para ela, de rotina, de agenda, de organização e de pontualidade. E você pode, e você consegue. Mas quando você opta por um mercado de beleza, pode ser uma tentativa maravilhosa. E isso abre uma oportunidade muito boa de trabalho. O mercado está cheio, né? De necessidades, de bons profissionais. Com tudo que o mercado tem oferecido nas prateleiras, os salões de beleza, a quantidade de salão de beleza, ainda assim é necessário bons profissionais, autônomos. E tem uma boa notícia para você. Quando você flexibiliza um horário, você pode atender os seus clientes em horários combinados. E os seus clientes ficam satisfeitos, porque sabe que pode contar com você naquele horário. Você pode criar boas agendas, definir um bom ritmo de trabalho, ter mais qualidade de vida. Existe algo melhor do que ter qualidade de vida? Existe algo melhor do que ter uma família feliz e não queixosa por você ser independente? Algumas esposas, elas se queixam, alguns maridos se queixam das esposas porque se dedicam muito ao trabalho. Sai de manhã, chega muito tarde à noite, muitas vezes não encontra nem mais o marido em casa. Esse é o grande perigo, não é? Mas se você montar a sua agenda, se você montar o seu próprio horário de trabalho organizado, e se você cumprir, eu tenho certeza que você vai ser muito bem-sucedida. Esse setor da beleza exige muita dedicação, exige muito empenho para você poder ter sucesso. Foi fácil chegar até aqui? Foi fácil por mais de 25 anos trabalhar de beleza e ainda assim criar filhos? E ainda assistir a marido? Não foi fácil. Se não é fácil para mim, não foi fácil para muitos cabeleireiros da área. Com certeza não vai ser fácil para você. Mas é muito lucrativo. Também lhe dar vantagens. Muitas vantagens de se trabalhar autônomo e ter a sua próprio horário de trabalho. Essa área profissional está em alta e vai continuar sempre. A área da beleza vai estar sempre em alta. E isso tem gerado grande faturamento. Então é possível escolher os melhores horários para trabalhar, o número de clientes que você tem condições de atender nos seus horários e você consegue ter sucesso nisso. Tenha certeza, eu tive sucesso. As minhas clientes sempre me conheceram como pontual, como organizada, quando tem no horário de agenda.
E eu tenho certeza que você também vai ter sucesso. E a notícia boa é que todos nós sabemos que nós temos o apoio do Supremo Tribunal Federal. Olha que coisa boa. Antigamente, um salão de beleza não poderia pôr ou convidar pessoas para trabalhar no salão se não fosse cumprindo uma certa carga horária de trabalho. Mas a notícia boa é que nós, né, temos o apoio Michel Temer, né? Ele aprovou uma lei em 2016 em que o salão de beleza pode contratar pessoas para ser autônomo, sem fins, né? De ter que satisfazer aquela hora. É chamado salão, a lei, quando foi aprovada, tinha como nome Salão Parceiros. Então, em salão de beleza, pode fazer parceria. E daí, você não é uma funcionária do salão. Você é funcionária de você mesmo. É você que é o seu próprio patrão. E aí, você pode atuar na profissão, trabalhar dentro do salão e ainda assim você ser autônomo. Olha, que coisa boa. Você vê vantagem nisso? Sim, eu vejo. Sim, claro. Primeiro, você pode ter uma remuneração por comissão, né? Você pode acertar com o dono do salão e você ter uma comissão sem ser um salário. Olha que coisa boa, você não precisa ficar trabalhando o mês todo para ganhar um salário mínimo. Não. Você pode fazer o seu próprio salário. Se você chega pontualmente, olha a agenda personificada, se você é pontual. Se você tem a sua agenda organizada, quem você vai atender naquele dia. Você tem o horário de chegar, você também pode ter o seu horário de sair. E a dona do salão não vai poder dizer nada, porque vocês se acertaram antes. Se você tem uma necessidade de pela manhã não trabalhar e você organiza e vai trabalhar pela tarde, mas pela tarde você tem uma quantidade de cliente, você pode ir. É livre para isso. Foi para isso que Temer, ele aprovou essa lei em 2016. Então, o salão não vai poder exigir de você que faça mais do que o que foi prometido quando sentaram e fizeram o acerto. E qual é a bondade nisso? É que você vai poder ganhar mais. É que você vai ter o seu próprio horário. É que você vai poder ganhar dentro das suas condições aquilo que você quer. É que você não vai ficar presa a um salário de 8 horas de serviço. E se caso houver uma necessidade pessoal, quem tem filhos, quem tem marido, a gente adoece, você vai poder organizar a sua agenda com o imprevisto. Isso é maravilhoso. Dá certo. Deu certo por muitos anos comigo. E é por isso que eu estou mostrando agora para vocês que também vai dar certo. Sendo assim, você vai estar montando o seu próprio salão, no seu próprio horário. O seu trabalho vai ser condicionado à sua agenda. E você vai ter sucesso. E para muitos tem dado certo. E vai dar certo. Aí, sendo assim, você tem tempo para a família. Você tem tempo para os seus filhos. Você vai ver os seus filhos crescer. Você vai ter o dia do seu descanso. Você vai poder fazer mais cursos, se profissionalizar mais, melhorar a qualidade do seu atendimento. E vai ter uma coisa que é muito importante, que todo profissional tem que se preocupar: o seu descanso.
Quando a gente se descansa, a gente efetua um serviço perfeito, com alegria, não reclamando, não resmungando, não mal-humorado. Com certeza, você vai fazer um serviço perfeito e as pessoas vão te agradecer.